embora, gente. A partir daqui, gravando. Então, dando continuidade ao nosso grupo de estudos, hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de treinamento aeróbico, especificamente. Então, a gente vem aí trabalhando, né, as subdivisões dos sistemas dentro da fisiologia do exercício. Hoje a gente vai falar especificamente do treinamento aeróbico dentro da parte de treinamento físico. Semana que vem a gente vai para o treinamento resistido ou exercício anaeróbico, e a gente vai falar das diferentes classificações, mas hoje a gente vai se prender mais ao exercício aeróbico, que é uma aula, assim, um pouquinho mais extensa, uma discussão um pouquinho mais extensa, mas é um dos meus assuntos preferidos, tem muita coisa para a gente discutir, alguns pontos eu vou passar um pouquinho mais rápido, outros eu vou detalhar um pouquinho mais, e a gente vai tentando fazer naquele esquema de conversa, né? Vocês vão me falando aí no chat, a gente vai conversando, e conforme vocês forem tendo demandas aí, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, a gente vai conversando, tá bom? Então, antes da gente falar exatamente do exercício aeróbico, né, antes da gente conceituar o que é exercício aeróbico, quais são os tipos de exercício, a gente tem que lembrar de princípios do treinamento. Então, eu sei que aqui no grupo de estudos nem todo mundo é profissional do exercício também, mas todo tipo de exercício físico a gente tem 4 princípios fundamentais. Aí a literatura vai divergir entre 4 e 6 princípios, mas fundamentalmente esses 4. O primeiro sempre é a individualidade biológica. Duas pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, do mesmo peso, com as mesmas características, se a gente pegar 2 gêmeos hoje, né? 2 gêmeos univitelinos, que dividiram a mesma placenta, que tem né, as mesmas características, a mesma criação, se a gente colocar os dois, submeter os dois ao mesmo tipo de treinamento. Ainda que eles tenham muitas similaridades, ainda assim cada um tem a sua individualidade biológica. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente precisa de números amostrais grandes para que a gente consiga ter resultados que sejam reprodutíveis justamente por isso. Porque, embora a gente tente fazer populações homogêneas, cada pessoa responde de uma forma, tá? Então, hoje, se a gente pegar nós todos, nós que estamos aqui nessa aula, você que está assistindo essa aula, o nosso paciente lá que a gente atende, a blogueira da rede social, cada um vai responder de uma forma ao exercício, cada organismo é único. Então, o primeiro princípio sempre do treinamento é a individualidade biológica. Por mais que exista uma literatura científica que dê base a tudo que a gente vai falar em termos de exercício, a tudo que é prescrito em termos de exercício, de tratamento, de remédio, todo organismo responde de um jeito, tá? Então, é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Todo profissional que vai atender alguém, a gente tem que lembrar que cada organismo reage de um jeito, tá bom? Então, de repente, você começa a treinar com o melhor personal mais conceituado do mundo, ou o fisioterapeuta mais famoso. Cada organismo responde de um jeito, tá? O segundo princípio do treinamento com exercício é a sobrecarga. E é aqui que a fisioterapia peca muito, gente. É aqui que a fisioterapia erra demais. E eu acho até engraçado, porque eu não sei se já aconteceu com vocês. Vocês me contem aqui no chat se já aconteceu. Eu sempre tive em ambiente de academia, assim. Sempre fiz, sempre gostei, sempre tive em ambiente de exercício físico. Toda vez que você tá, assim, treinando e alguém tá com peso leve, sempre tem um que faz a piadinha assim, tá pegando pouco peso? Tá fazendo fisioterapia? Sempre tem essa piadinha, assim, né? E esse peso aí, é fisioterapia? Então, convencionou-se, né? Criou a ideia, a convenção de que a fisioterapia é uma coisa leve, tá? E às vezes até a gente mesmo cria essa ideia, né? É pilar, oi, quando o Pilates dói o coração, viu? Pilates, só é leve, é Pilates, é alongamento, né? Então aqui a gente erra muito,
Porque todo treinamento baseado em exercício, ele precisa ter uma sobrecarga, tá? Se a gente não impõe sobrecarga, a gente não está fazendo um treinamento. Então, eu preciso tirar aquele organismo do estado de equilíbrio dele. Eu preciso impor uma sobrecarga àquele sistema. Então, toda vez que eu quiser um resultado de uma intervenção, eu preciso gerar uma sobrecarga. Se essa sobrecarga vai ser maior ou menor, aí a gente dosa, tá? Mas lembre-se sempre, fisioterapia não é sinônimo de sempre exercício leve. A gente precisa aprender a impor sobrecarga, tá? Pro nosso paciente, para o nosso cliente. Tá? Então, primeiro princípio sempre, individualidade biológica, segundo princípio, sobrecarga. Tá? Vou até dar um exemplo para vocês, que eu estava conversando hoje até no estágio mesmo. Tem uma paciente que retornou agora após um cateterismo, e aí o médico falou que ela tem que fazer o exercício muito leve, porque ela acabou de fazer um cateterismo. E as meninas colocaram ela na esteira, ela falou, não, tem que ser numa velocidade muito baixinha, porque o médico mandou fazer exercício leve. E ela não queria deixar aumentar a velocidade da esteira de jeito nenhum, ela tá fazendo a esteira numa velocidade, assim, acho que 1,5, né? E aí, gente, ela chegou caminhando, sabe? O meu trabalho com ela hoje foi tentar convencer que a velocidade com que ela chegou lá estava maior que a velocidade que ela estava na esteira. Então, assim, qual que é o intuito de colocar ela na esteira numa velocidade menor do que ela anda no dia a dia? Entende? Então, claro que a gente precisa controlar a sobrecarga, mas precisa existir uma sobrecarga. Senão, a gente não consegue entregar um resultado, certo? Terceiro princípio aqui do treinamento, a especificidade. Eu preciso saber qual tipo de adaptação eu quero para o meu corpo, né? Que tipo de adaptação eu quero gerar no meu corpo? Que tipo de adaptação eu quero gerar no corpo do meu paciente? Se eu quero hipertrofia, qual que é o melhor exercício para hipertrofia? Se eu quero melhora do condicionamento cardiorrespiratório, qual que é o melhor exercício para melhora do condicionamento cardiorrespiratório? Se o paciente chega para mim e ele é corredor, que tipo de exercício vai ajudar um corredor? Ou se a menina chega para mim e ela quer conseguir fazer as atividades sem ter uma dor no joelho, né? Ou se o paciente chega para mim e ele teve COVID, ele quer fazer as atividades com menos cansaço. Eu preciso trabalhar a especificidade do que ele precisa fazer, tá? Quais são os movimentos que ele faz no dia a dia? É importante a gente conhecer a pessoa. É uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro? É uma pessoa que trabalha se movimentando o dia todo? Ela caminha? Quais são os movimentos que ela faz no dia a dia? Será que é mais funcional para ela trabalhar o exercício aeróbico numa esteira ou numa bicicleta? Qual é a especificidade de movimento que ela faz? Por quê? Tem uma transferência daquilo que a gente faz, né? Por exemplo, quantas vezes no dia a gente senta e levanta? A gente senta para comer, levanta. A gente senta no vaso sanitário, levanta. A gente senta no sofá, levanta. O tempo todo a gente senta e levanta. Então, será que não é interessante treinar a especificidade do movimento de sentar e levantar com um idoso, por exemplo? Então, especificidade. Quais são as dificuldades que aquela pessoa tem que ela precisa melhorar? Eu preciso trabalhar especificamente essas dificuldades ou esses movimentos, né? É uma pessoa que trabalha muito sentada. Será que eu não tenho que fortalecer um pouco mais essa musculatura que abre o peito e sustenta as costas ali, para ela conseguir ter mais resistência para manter a postura ereta? Então, especificidade de cada um. E lembrando sempre que tudo isso é passível de reversibilidade, tá? Então, nada que eu conquisto com exercício se mantém se eu não conseguir continuar mantendo o estímulo, tá? Então, esse é o mais cruel de todos, principalmente quem faz exercício de força. Opa, quem faz exercício de força vive muito isso na pele, que para você ganhar 1 quilo de músculo, é uma luta. Para você perder 1 quilo de músculo, basta ficar uma semaninha sem treinar, né? Então, assim,
não comeu direito, não treinou direito, o músculo fala tchau, né? Então, reversibilidade é o princípio ali que a gente tem que ter muita atenção. Se eu não continuar mantendo a sobrecarga, eu perco, tá? E aí, aqui é a questão. Se o paciente está com você, se o cliente está com você, né? 1, 2, 3, 5, 10, 20 dias, e ele continua tendo o mesmo estímulo, a sobrecarga já acabou, tá? Se você está na academia fazendo o mesmo treino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, a sobrecarga já acabou, tá? O nosso corpo, ele tem uma sobrecarga, ele adapta, ele precisa de uma nova sobrecarga, ele adapta, ele precisa de uma nova sobrecarga, ele adapta. A partir do momento que você adaptou, se você não tiver uma nova sobrecarga, você entra em reversibilidade, tá? Então, muita gente não tem resultado por ausência de sobrecarga. É aquela pessoa que faz 50 sessões e não melhora. Certo? Vamos seguir. Então, quando eu quero fazer um programa de treinamento baseado em exercício, seja para o que for, seja na reabilitação, seja para condicionamento, eu tenho 3 componentes específicos, tá? Condicionamento cardiorrespiratório, que é o que a gente chama de cardio ou de aeróbico, né? Mas o nome científico seria condicionamento cardiorrespiratório. Fortalecimento muscular e especificidades individuais, né? Um trabalho de mobilidade, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de coordenação, um trabalho, de repente, de fortalecimento de assoalho pélvico, né? Eu tenho algumas amigas que trabalham com saúde da mulher, né? Que elas falam muito dessa questão do fortalecimento de assoalho pélvico. A gente brinca muito, porque durante um bom tempo eu fiz CrossFit, né? Elas ficam horrorizadas com a questão assim, do assoalho pélvico das mulheres praticantes de CrossFit ali, né? Então, de repente, um trabalho específico nisso, mobilidade articular, como eu bato nessa tecla da questão da mobilidade articular, tá? A gente tem muito paciente que tem dor, que tem um gasto energético aumentado, porque tem articulações hipomóveis, tá? Por que todo mundo sente dor lombar? Como é que tá o quadril dessa galera? Como é que tá a torácica dessa galera? A gente não tem mobilidade torácica mais, todo mundo respira errado. Thalissa, não gosto do condicionamento cardiorrespiratório, quero treinar só força. Posso? Tudo lhe é permitido, nem tudo lhe convém, né? É importante fazer um cardio também, tá? É interessante, é importante a gente fazer um trabalho de condicionamento cardiorrespiratório, porque as adaptações que eu tenho aqui são totalmente diferentes das adaptações que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um tipo de adaptação que eu não tenho aqui. Aqui eu tenho um tipo de adaptação que eu não tenho aqui. Então, hoje a gente vai falar dessas adaptações. Semana que vem a gente vai falar dessas adaptações, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aumento no volume plasmático, eu tenho uma hiperplasia celular, enquanto aqui eu tenho aumento da função mitocondrial. São adaptações diferentes, por isso que é um trabalho que um complementa o outro. Eu não deveria escolher um ou outro, mas sim os dois, certo? Ah, eu, Thalissa, eu falando por mim, eu sou a pessoa da força, eu sou a pessoa do anaeróbico, do peso, entendeu? Do resistido. Mas eu me forço a fazer isso aqui porque precisa. Tá? Gostar? Não gosto? Faço? Faço. Porque eu sei que é importante. Queria? Não, faço, faço. Tá bom? Certo, gente? Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Vocês vão falando comigo. Você está muito silencioso, João Paulo. Você vai ver essa gravação. João Paulo, eu estou sentindo sua falta, porque você não está perguntando hoje. Você não está aqui para perguntar, estou sentindo sua falta. Tudo jóia? Então tá bom, Lena. Ó,
Retomando rapidinho, vocês vão ver que toda a aula do nosso grupo de estudos eu vou trazer um pouquinho de vias metabólicas, porque são elas que ajudam a gente a entender todo o conceito da prescrição de exercício, né? Então, só vou deixar esse quadrinho aqui mais uma vez, lembrando que as vias metabólicas ajudam a gente a determinar a zona de treinamento, e a determinação da zona de treinamento vai trazer eficiência e segurança, né? Então, ATP que já está pronta, né? Mecanismo de ATP-CP, alta intensidade, curta duração. Via anaeróbica, uma intensidade alta também e uma duração intermediária. Exercício aeróbico, eu começo numa intensidade mais baixa, eu vou aumentando e aí eu tenho uma longa duração, tá? Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado treinamento de força, exercício anaeróbico, a gente vai falar de cardio, exercício aeróbico, exercício cardiovascular, exercício cardiorrespiratório. Qual que é o maquinário metabólico? E aqui, a gente só contextualizando, né, para os meninos que estão hoje participando com a gente está trabalhando o livro de Fisiologia do Exercício do McCardo Cat. Então, eles usam esse termo, né, os autores. Qual que é o maquinário metabólico que o nosso corpo usa para o exercício aeróbico? O maquinário metabólico que o nosso corpo usa, basicamente, é células mitocondriais, então, mitocôndria e função mitocondrial, tá? Células mitocondriais é ótimo, né? Perdão. Função mitocondrial, né? Porque a mitocôndria é uma organela celular, ela não é uma célula, então. Função mitocondrial, perdão, tá? Pulmão e coração. Então, eu tenho a nossa engrenagem de Wassermann. De novo aqui, de novo. Imagem aqui da Unifesp, que é a melhor que tem sempre. Vocês vão cansar de ver essa imagem, esse GIF aqui, que é para fixar na cabeça de vocês mesmo, que aqui é o nosso conceito de VO2. O que o nosso corpo precisa para o exercício? Eu preciso de uma bomba pulmonar que capte o oxigênio do ar, uma bomba cardíaca que pegue esse oxigênio que está no pulmão e leve para os tecidos através do meu coração bombeando o sangue, e eu preciso lá no meu músculo de uma mitocôndria que saiba usar esse oxigênio. É disso que eu preciso. Tendo isso, eu faço exercício aeróbico o resto da vida. Tá? E vamos aqui, ó, dar continuidade no VO2. Gente, ouve aqui um negócio muito sério da titia. Presta atenção. Muitas vezes, eu falo isso para vocês, e às vezes vocês vão ouvir falar, e é uma coisa que a gente fala muito errado. Às vezes a gente fala assim, o paciente não consegue sustentar o exercício aeróbico porque não tem oxigênio. Errado, tá? Claro que nas doenças pulmonares, o paciente ele não vai ter um suprimento de oxigênio suficiente para as demandas metabólicas. Ó, eu vou passar essa aula inteira coçando o nariz, gente, que a rinite está terrível aqui. Vocês desconsiderem, por favor, tá bom? Claro que, assim, por exemplo, um paciente que teve uma fibrose acentuada, uma COVID, uma pessoa, né, que teve uma sequela importante da COVID, ou que tem uma doença pulmonar importante, claro que ela vai ter um prejuízo de suprimento de oxigênio. Mas, ouve essa frase aqui. É o potencial das mitocôndrias e não necessariamente o suprimento de oxigênio que limita a capacidade oxidativa do músculo não treinado. Ou seja, quando eu tenho um músculo que não faz exercício, o problema não é o suprimento de oxigênio.
é que as mitocôndrias não trabalham com o seu potencial máximo. Eu tenho uma função mitocondrial deprimida. Então, quando eu pego uma pessoa não treinada e eu coloco ela para fazer exercício, mesmo que ela tenha uma dificuldade no suprimento de oxigênio, eu consigo melhorar a tolerância dela ao esforço, porque eu melhorei a capacidade oxidativa das mitocôndrias. Grava isso, eu vou repetir, você grava isso. Presta atenção. 3, 2, 1. Quando eu pego uma pessoa não treinada e eu coloco ela num treinamento baseado em exercício, mesmo que ela tenha uma dificuldade em ter um suprimento de oxigênio, mesmo que ela tenha uma doença pulmonar, mesmo que ela tenha uma lesão pulmonar, ela consegue melhorar a sua oxigenação, ela consegue melhorar a sua capacidade oxidativa, porque eu potencializo as mitocôndrias dela. Só de colocar ela para fazer exercício, porque o exercício aeróbico, ele melhora a função mitocondrial. Ele faz com que essa mitocôndria, essa célula lá, essa organela que a gente herda lá da nossa mãe, na formação embrionária, né? O exercício aeróbico faz com que essas mitocôndrias se desenvolvam, que elas entrem ali no modo turbo, para poder girar o ciclo de Krebs, gente. Então, elas entram na sua capacidade full máxima. Tá bom? Então, isso é uma coisa que só o exercício aeróbico pode fazer por você. Independente da sua função pulmonar, você consegue fazer as coisas com menos cansaço, simplesmente porque você tem mitocôndrias mais eficientes. Então, todo mundo deveria inserir o exercício aeróbico na sua vida. Simplesmente porque ele deixa as suas mitocôndrias mais eficientes. Tá? Então, além de potencializar as suas mitocôndrias, o exercício aeróbico ele melhora a captação de oxigênio, porque a minha função pulmonar também aumenta, também melhora. O meu transporte de sangue fica otimizado e o meu metabolismo celular no geral, tá? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre metabolismo de gorduras, carboidratos, ajustes cardiovasculares e pulmonares. Deixa eu ver se eu já mostro aqui na figura. Não. Vem comigo. O que acontece quando eu tô lá, do meu exercício aeróbico? Tô lá pedalando a bicicleta, ou tô lá correndo. Vou precisar de volume de oxigênio, de volume corrente, né? Meu consumo máximo de oxigênio vai ter que subir. A gente já sabe que o VO2 é a sigla que expressa o consumo máximo de oxigênio. Quando a gente vai fazer um teste de esteira, o médico vai medir ali, quando a gente vai fazer um teste ergospirométrico, o médico vai medir o nosso VO2. Beleza. Nós estamos lá. O que está acontecendo? O meu volume pulmonar aumenta, eu consigo abrir regiões do meu pulmão que estavam mais fechadas, eu consigo melhorar o meu volume pulmonar e a força dos meus músculos respiratórios, porque eu estou condicionando os meus músculos respiratórios, estou fazendo um exercício ali com os meus músculos respiratórios, eu estou pondo uma sobrecarga para eles. Lembra do princípio aqui da sobrecarga? Eu estou pondo uma sobrecarga nos meus músculos respiratórios. Eu estou tendo que respirar mais fundo e mais vezes. Ao mesmo tempo, eu também estou pondo essa sobrecarga no meu coração, que vai ter que bater
mais vezes e mais forte, para poder transportar esse sangue para o oxigênio e o sangue chegar nos tecidos. E eu estou fazendo com que as minhas mitocôndrias também sejam sobrecarregadas, porque elas têm que rodar o ciclo de Krebs mais vezes. Então, se a gente voltar aqui e lembrar que um dos princípios do treinamento é a sobrecarga, a gente vir aqui e lembrar que quem trabalha no exercício aeróbico é o pulmão, o coração e a mitocôndria, basicamente o exercício aeróbico é eu colocar uma sobrecarga no pulmão, no coração e na mitocôndria. Se eu coloco uma sobrecarga nesses três, o que vai acontecer? O meu volume pulmonar melhora, a minha força da musculatura respiratória melhora, a minha força de contratilidade do coração melhora, meu coração começa a bater mais forte, meu músculo cardíaco melhora, consequentemente a minha pressão fica mais controlada, porque meu coração está batendo forte, não precisa de eu ter tanta pressão. Tá? Não precisa do meu coração bater muito, a minha frequência cardíaca fica mais tranquila, porque num batimento só, meu coração manda um monte de sangue. Tá? Tá. Só fechar aqui na janela, eu acabei sem querer. Tá? E a minha função mitocondrial otimiza. Se a minha função mitocondrial está melhor, eu nem preciso de tanto oxigênio para ter uma boa capacidade oxidativa. Tá? Além disso, o meu exercício aeróbico, ele tem uma predileção pelo metabolismo de gordura. Por quê? Quando a gente está falando de exercício aeróbico, a gente está falando de longa duração, não é? Exercício aeróbico é um exercício normalmente de leve a moderada intensidade e longa duração. Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Voltou? Milena, voltou agora? Voltou? Então tá bom. Joia. Tá. Até aqui, ok? Então tá bom. Bom, e aí, como a gente está falando de exercício aeróbico, normalmente a gente está falando de exercícios de longa duração, tá? Mais de 5 minutos, tá? Para ter esses ajustes, a gente quer falar de durações um pouco maiores, 20, 30 minutos, tá? Até 5 minutos, a gente ainda pode considerar um metabolismo mais glicolítico, tá? Pelo menos mais que 5 minutos. 15, 20, 30. Então, como a gente está falando de durações maiores, o que o nosso corpo fala? Cara, eu não vou usar carboidrato não, sabe por quê? Se eu ficar se eu ficar usando glicose aqui, esse indivíduo pode ter uma hipoglicemia. Sabe o que eu vou fazer? Vou usar gordura. Porque a gordura, 1 mol de gordura me dá 9 quilocalorias. Enquanto 1 mol de glicose me dá 4. Aí ele começa a fazer a conta e fala, gordura é mais eficiente, aqui parece, né? Ele começa a usar mais gordura. Não significa necessariamente que você vai emagrecer. Isso a gente falou um pouco já em outras aulas. Depois a gente pode voltar e retomar isso, tá? Mas eu começo a utilizar mais o metabolismo de gorduras, tá? Para evitar que o indivíduo tenha uma hipoglicemia, eu tenho uma predileção pelo metabolismo de gordura. Então, eu não uso tanta glicose no exercício aeróbico, eu vou utilizar mais gordura. É interessante que, combinado com o exercício aeróbico, eu faça também exercícios de força, exercícios resistidos,
que são exercícios que vão utilizar mais a glicose como fonte de energia, que aí eu tenho uma combinação perfeita, tá? Eu utilizo a glicose e aí depois eu utilizo também o metabolismo de gordura. Eu posso usar até um subproduto da glicose aqui, que é o piruvato, como fonte de energia para o exercício aeróbico. Eu acho isso daqui, gente, o melhor dos mundos. Quando eu faço exercício de força, utilizo a glicose aqui no exercício de força, subproduto dessa glicose aqui vai sobrar um pouco de piruvato, depois eu venho com o exercício aeróbico, eu pego o resto desse piruvato, faço o exercício aeróbico e a partir daqui eu começo o metabolismo de gordura. É uma ótima forma da gente ter energia para o exercício aeróbico, sem deixar de utilizar a glicose e otimizar essa queima de gordura, tá? Mas a predileção do exercício aeróbico é o metabolismo de gordura, tá bom? Então, assim, se eu tenho um indivíduo que é diabético, por exemplo, o aeróbico é o melhor exercício para ele? Poxa, é um indivíduo que tem uma glicemia alta. O melhor exercício para ele é o resistido. É um exercício que vai trabalhar mais o metabolismo da glicose. Agora, se eu tenho um indivíduo dislipidêmico, que ele tem um perfil lipídico muito ruim, o exercício aeróbico ajuda ele no metabolismo de gordura, tá? Ou, de repente, dentro do mundo fitness, que eu quero trabalhar uma redução de percentual de gordura, aquele indivíduo que ele quer lapidar aquela gordura subcutânea ali. O exercício aeróbico ajuda naquela gordurinha subcutânea, sabe? Aquela enjoada ali, né? Os ajustes cardiovasculares e pulmonares que eu já citei. Então, aqui, gente, só para a gente ter uma noção de quanto tempo demora para a gente alcançar esses efeitos, quais são esses efeitos e o potencial de reversibilidade. Então, vamos lá. Aumento de enzimas aeróbicas. A gente sabe que todos os processos do nosso corpo, eles são catalisados por enzimas. Enzimas são substâncias que aceleram os processos do nosso corpo. Então, comecei a treinar. Em um mês, eu ainda não tenho grandes ganhos. Um mês é um período assim de adaptação do meu corpo, né? 2 meses, eu começo a ter ganhos. Eu vou ter realmente ganhos expressivos aqui na casa entre 4 a 6 meses, né? Vamos colocar ganhos expressivos na casa aqui um pouco antes dos 6 meses que o livro traz, né? Que os autores trazem. Então, a gente vai considerar que do primeiro até o 6º mês, a gente tem uma fase adaptativa, de ajustes mais neurais, tá? Uma fase mais de ajustes neurais mesmo. Então, aqui vamos colocar do 4º ao 6º mês de treinamento contínuo, tá? Não é aquele negócio, treinei um mês, fiquei 2 semanas sem ir, comecei de novo, faltei uma semana, aí comecei de novo, teve um feriado, não, tá? Contínuo, viu? Quem aqui já está com mais de 6 meses de treino contínuo? Levanta a mão. Eu sou. Vai, vamos lá, bora. Tá. Vamos que vamos, gente. Tá. Então, ó, com 6 meses de treinamento contínuo, as minhas enzimas aeróbicas, elas sobem muito, tá? Elas vão alcançar o pico máximo lá com mais ou menos 24 meses de treinamento contínuo. Só que se eu paro, elas despencam, tá? Meu potencial oxidativo das fibras de contração rápida aumenta bastante também, vai aumentando no decorrer do tempo.
Até que com mais ou menos 1 ano de treinamento, ele chega num platô. As enzimas oxidativas, elas vão só aumentando, 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 aumentando. Quanto mais você vai treinando, mais as enzimas aeróbicas, elas vão aumentando, 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 aumentando. E aqui, se a gente continuasse, elas iam, tá? O potencial oxidativo das fibras de contração rápida, lembrando que as fibras de contração rápida, elas não são oxidativas, né? As fibras de contração lenta que elas são oxidativas. Mas aqui, ó, elas sobem. Gente, deixa eu só parar porque vai cair a chamada. Vou encerrar, vou abrir um novo link, tá bom? 2 minutinhos para a gente tomar uma água, ir ao banheiro e eu volto com a chamada, tá bom? 2 minutinhos de intervalo.